Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e nesse vídeo eu vou falar sobre uma série de dúvidas que eu tenho na minha clínica. Alguns pacientes me perguntam sobre as frutas, tá bem? A fruta, na verdade, pode ser um dos maiores vilões ou um dos maiores aliados para a promoção da nossa saúde. Eu vou explicar isso nesse vídeo. Então é assim, eu costumo falar sempre que eu sou apologista dos alimentos naturais, os alimentos orgânicos, os alimentos integrais, as dádivas dadas pela natureza para o benefício da nossa saúde, e a fruta é um desses alimentos, tá bem? Agora, quando a gente fala em fruta, a gente tem que ter várias coisas em consideração. Primeiro, uma delas é aquilo que eu já falei em outros vídeos. Se você está otimizando um processo de emagrecimento do seu corpo, tá bem? Se o seu objetivo é utilizar gordura armazenada, você tem que ter muito cuidado com o uso de frutas, tá bem? Porque a fruta, ela tem uma série de substâncias boas para a nossa saúde, vitaminas, minerais, fitoquímicos, tá bem? Como flavonoides e outros fitoquímicos que existem, que dão a cor às frutas, tá bem? São substâncias que são hoje cada vez mais estudadas, que têm uma série de benefícios para o nosso corpo, a promoção da nossa saúde. As frutas têm as fibras, que a gente sabe que é muito bom para o funcionamento intestinal e para a nossa saúde, etc. Só que a fruta tem uma substância, o açúcar da fruta, chamada frutose, tá bem? Assim como o leite tem a lactose, que é o açúcar do leite, e que muitas vezes a gente procura usar leite sem lactose, etc. Assunto para outro vídeo. A fruta tem a frutose. Então, o que acontece? O grande problema que hoje existe na sociedade é o uso indiscriminado de fruta, principalmente com as frutas que têm alto índice glicêmico, o uso da fruta de uma forma não integral, tá bem? Como, por exemplo, sucos de fruta, frutas em caixinha, etc. E o grande mal da sociedade atual do ponto de vista alimentar, se calhar o pior mal de todos, que chama-se, o famigerado High Fructose Corn Syrup. Não sei se você já ouviu falar, que é o xarope de milho com alta concentração de frutose. Isso é um recurso usado pela indústria alimentícia, que é uma forma muito barata da indústria alimentícia colocar açúcar em alimentos, tá bem? E usa o xarope de milho. Então é uma coisa muito interessante, que hoje um dos maiores males da sociedade, ele vem da frutose e na verdade nem vem de uma fruta, vem do milho, tá bem? Vem a partir de um cereal que é produzido em larga escala, é muito econômico para a indústria alimentícia e muito mal para a nossa saúde. Então, a principal causa hoje da gordura no fígado, aquilo que se chama esteatose hepática, que é uma condição que o fígado fica gordo, com excesso de gordura, e isso atrapalha muito o funcionamento dele, gerando uma série de problemas para a sua saúde. A principal causa dessa doença hoje não é o álcool, é a frutose. Para você ver como essa substância que pode fazer, esse alimento que pode fazer muito bem para a nossa saúde, se for utilizado de uma forma errada, pode fazer muito mal. Então atenção para isso, também causas de obesidade, causas de diabetes mellitus, a causa da resistência insulínica, que é aquela condição que está totalmente relacionada com o emagrecimento, com a dificuldade que a pessoa tem de perder peso, vem dessa condição que é o excesso de açúcar no nosso corpo. E o xarope de milho hoje com alta concentração de frutose, que tem vários produtos industrializados, bolachas, refrigerantes e molhos para refeições, etc., como ketchup, eles têm alta concentração dessa substância. Bom, então em relação à frutose, é aquilo que eu falei, você não pode quebrar a integralidade do alimento, porque quando o alimento, você come a fruta inteira, por exemplo, a fibra é uma das coisas que interferem na absorção da frutose no nosso corpo. Então o que acontece? Com a fruta inteira, com fibra ou com sementes, que o óleo também tem essa capacidade, você diminui a absorção da frutose, deixa tempo para o fígado metabolizar essa substância, porque uma outra coisa que é muito interessante que as pessoas não percebem é que a frutose, ela não é utilizada pelo corpo. O nosso corpo utiliza glicose, então sempre que você ingere frutose, tem que passar pelo fígado para ser convertida em glicose para ser utilizada. Então esse é o problema, você sempre está dando sobrecarga ao fígado. É o que acontece com o álcool. Quando você bebe álcool, o álcool tem que passar pelo fígado para ser metabolizado. A diferença, e que chama atenção nas pessoas em relação ao álcool, é que o álcool em excesso, ele começa a dar alteração da nossa capacidade mental, a pessoa fica naquele estado chamado bêbado, né? E aí a pessoa sente atenção. O excesso da frutose não vai deixar você bêbado, mas vai fazer um mal para o seu corpo da mesma forma ou até pior do que o álcool. Olha a gravidade do problema. Então, lembrar aquilo que eu falei, a fruta tem que ser integral. Quando você come ela integral, com a fibra, com a semente, você baixa a absorção da frutose, você baixa o índice glicêmico da fruta, tá bem? E não vai lhe fazer tanto mal. Nunca pode ser em excesso, nunca pode ser industrializada, como o xarope de milho, tá bem?
ela tem que ser natural, é alimento principalmente orgânico, que aí a gente está falando dos agrotóxicos, que é um outro assunto. Quando você come frutas de supermercado, de largas escalas, né, aquelas superfícies comerciais grandes, a fruta tem muita concentração de agrotóxicos, pesticidas, outras substâncias que podem interferir com o funcionamento do nosso corpo, tá bem? Porque são disruptores endócrinos, aí é aquela coisa relacionada com ela se encaixa nos receptores hormonais do nosso corpo. Isso é assunto para outro vídeo, que eu vou falar sobre disruptores endócrinos, mas sabe que o pesticida tem uma série de problemas no nosso corpo, também vai ter que ser metabolizado pelo fígado. Portanto, quando você come excesso de fruta, dessas frutas cheias de agrotóxicos, você, além do excesso de frutose, está tendo excesso de toxinas, tudo isso tem que ser metabolizado pelo fígado. Não é bom para a nossa saúde, óbvio. Então, evitar essas frutas de supermercados, etc. Tentar comprar frutas em pequenas mercearias. Eu, no caso, agora vim aqui na casa do meu tio e estou pegando laranja e limão, feita, adubada a terra de uma forma totalmente natural. Quando você coloca agrotóxico nas frutas, uma coisa que é muito interessante, você interfere com uma outra coisa, porque a fruta, quando ela está desprotegida de químicos, ela mesma tenta se defender da natureza. Então ela produz substâncias que depois, se o ser humano consumir essa fruta que tem essas substâncias, ele fica mais protegido. Exemplo disso, a uva, que não é utilizada agrotóxicos, ela produz uma alta concentração de resveratrol. Resveratrol é uma substância que protege a uva, e quando o homem come a uva, protege ele também. Isso é uma área da medicina chamada xenormese. É a capacidade que um alimento tem de produzir uma substância que vai proteger e vai ativar genes do nosso corpo. Aí são chamados genes de longevidade, são genes de sirtuínas que ativam, promovem longevidade e saúde do nosso corpo. Então, quando você come uma fruta com agrotóxico, você tira a capacidade da fruta de se proteger e da mesma forma de produzir essas substâncias que vão proteger a gente também. Deu para entender? Então, a fruta tem que ser orgânica, integral, tem que ser com moderação por causa do excesso da frutose, tá bem? Não podem ser com químicos, deve ser ingerida. Se você tiver num processo de emagrecimento, com muita cautela, tá bem? Por causa do índice glicêmico de algumas frutas, eu já falei isso em outro vídeo. E em outros vídeos eu vou explicar também o horário melhor de se comer fruta, tá bem? Porque existe confusão. Vou comer no meio das refeições, vou comer ela isoladamente no meio da tarde, o que é melhor? Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo para ele não ficar muito longo, mas deu para entender. Fruta é bom, fruta é saudável, só que tem que ser usada com moderação, sempre orgânica e natural, tá bem? E evitar produtos industrializados por causa do famigerado xarope de milho com alta concentração de frutose, ok? Beijinho, gente, até um próximo vídeo.